um. Quem? O inimigo principal do Ana Mola é apenas um. A Frelimo. Não se deve perder tempo com querelas, diatribes e confrontações no seio da oposição quando se quer mesmo vencer o pleito eleitoral. Uma oposição inteligente supõe-se esclarecida, nunca dividida em libelos acusatórios entre pares e sempre unida e solidária diante das urnas da votação. Em todo o mundo é assim. Hoje, a zona euro, com os Emiratos, mais que nunca, unem-se por blocos regionais de aliança para mitigar os impactos de Hormuz. A África, dividida ou não, vem explorando rotas comuns de acesso aos derivados de petróleo do resto do mundo ou das suas próprias refinarias, mesmo diante dos diferendos políticos que a dividem em variadas geografias políticas. A união estratégico-tática faz absoluta diferença diante de um inimigo principal comum. Discutem-se as opções de políticas públicas, bem como os pelouros de governação, mal vencidas as eleições. Primeira prioridade tática, não se perdendo tempo precioso em libelos acusatórios mútuos e conflitos fúteis no seio da própria oposição que aspira a ser governo. Principais erros do inimigo principal, o que a oposição, com Ana Mola ao leme, deve condenar e evitar no seu governo. É a falta de sintonia entre o manifesto político da campanha e a praxis governativa. A praxis acabou introduzindo o chamado diálogo nacional inclusivo, gerado por força dos controversos resultados eleitorais de 9 de outubro de 2024, à margem do programa de governo do manifesto eleitoral da Frelimo. Presidencialismo exacerbado, onde a figura do primeiro-ministro é meramente cosmética e qualquer expressão relevante, exceptuando os encargos com salários e regalias. Excessiva conflitualidade entre a figura do presidente do partido, entenda-se Frelimo, e da República, que superintende sobre o Estado soberano, a nação de todas as etnias, raças, credos e filiações, e o país de todos sem exceção. A improbidade é tal que o Estado se confunde com o partido Frelimo, cujas reuniões envolvendo funcionários superiores desse mesmo Estado abrangem as horas normais de trabalho sem desconto nos salários. Tem mais um abusivo, neste caso, o uso abusivo, sistemático e discricionário do erário e recursos públicos, mormente em períodos de campanha eleitoral, como se de prioridade privada e pessoal se tratassem, em atentado contra o discursivo combate ao despesismo e à verbosa promoção racionalidade econômica à escala institucional e nacional. Portanto, estamos ainda a falar do principal inimigo político. Proliferação de instituições e unidades orgânicas supérfluas, universidades segmentadas, de âmbito provincial ou local, institutos, direções nacionais, fóruns redundantes, precárias em qualidade e despesistas. Algumas são abruptas e irracionalmente criadas, sem fundamento científico, e o estudo de viabilidade prévio, limitando-se a acomodar propósitos obscuros ou supostas figuras incômodas,
como mecanismo discreto e silencioso de abafar a livre expressão e a crítica social de determinados vetores de força mediática ativa. Regionalismo, amiguismo e compadrio, alvos históricos de Samora Machel, ora restaurados como corramina de recrutamento, com enfoque especial nos chamados sabujos e lambibotas, que se infiltram e se disseminam nas hostes partidárias e do aparelho do Estado de forma articulada, o que justifica que raramente ou quase nunca sejam removidos ou neutralizados de forma efetiva. Agora vem critérios de filiação e novos ingressos. As boas práticas internacionais de filiação partidárias são recomendadas. A pior infiltração nas telhas de cobertura não se enxerga a olho nu, porque a ruptura maior reside nas fissuras, presa às próprias telhas, achando-se inamovíveis na tenda partidária. O recrutamento deve ser seletivo, bem não excludente. A reciclagem pacífica dos renegados configura uma tática de recrutamento. Os novos ingressos e os retornados devem sempre ser bem-vindos e festejados de forma proporcional diante dos símbolos do programa e dos estatutos partidários. A filiação por métodos tecnológicos avançados deve ser, em qualquer caso, sempre voluntária e consciente e nunca coagida ou induzida. Prioridades metodológicas. 1. Garantir sempre que os prazos de execução sejam cumpridos em tempo útil, em toda a espiral hierárquica, desde a presidência do partido aos órgãos de coordenação provinciais, distritais e setoriais. A identidade partidária deve marcar a diferença substantiva, ideológica e metodológica em relação aos demais partidos, sem prejuízo de eventuais elos, uniões ou pactos de conveniência, conquanto concorram para os superiores interesses do Estado, da pátria e da nação. O chamado modus operandi ou modus faciendi caracteriza a maneira homogénea de ser, estar e fazer da organização diante de uma fórmula comum de procedimentos, sobretudo quando se trata de avaliações e quantitativos. Quanto mais homogênea e coesa a organização, tanto maior a credibilidade dos órgãos em toda a esfera de comando e execução. Os símbolos, desde o hino do partido, o emblema, a indumentária e o logótipo, não são sequer sinais cosméticos. Exprimem a identidade partidária, mas também o compromisso solene com a verdade material, a honestidade, a boa postura, a incorruptividade, a imparcialidade diante de entes proporcionais e a probidade como critérios sagrados de estabilidade da militância partidária. A maioria dos partidos políticos no poder na região austral de África tem falhado nesses indicadores, com destaque para o ANC, a ZANU-FP, o MPLA, claramente a Frelimo. Os cartões de membro com os símbolos do partido impregnados são negociados a troco de favores mútuos. O exemplo das canetas da Frelimo ilustra-o com clareza. Uma caneta simbólica por 1 milhão de meticais. O método
dizia Francis Bacon, é a lanterna mágica que ilumina o caminho. A escuridão, em contrapartida, que equivale à ignorância social induzida, ofusca-o, concorrendo para o atraso na realização prática do foco. Sustentabilidade partidária. Passos recomendados. Indicação clara de fontes de financiamento auditáveis. As fontes de financiamento precisam de estar claramente definidos e tornados públicas no seio da organização, caso a caso, incluindo as contribuições voluntárias de membros, simpatizantes e cidadãos em geral. As mesmas devem ser obrigatoriamente auditáveis, sempre que obscuras, mal ou não esclarecidas para dissipação de dúvidas ou omissões. O membro do partido, se paga regularmente as suas cotas, tem direito à informação tempestiva. E, de igual forma, o acesso às contas do seu partido, no mínimo 6 meses, ou de 6 em 6 meses, ou anualmente. A poupança e o revestimento produtivo, lemas clássicos das administrações de recursos logísticos e financeiros, devem ser mecanismos de capitalização com impacto a médio e longo prazo na modernização crescente da organização. A cultura da racionalidade orçamental converte-se, assim, em catecismo cúmplice do gestor financeiro e tesoureiro, em prol do desenvolvimento e expansão da organização partidária. A disciplina econômica e financeira é vertical, devendo ser observada em toda a hierarquia do partido, desde a presidência até os escalões basilares no distrito e localidade. Transparência na execução financeira é prestação regular de contas, o que obriga a que todas as despesas sejam visualizadas e transparentes na plataforma digital desta organização, sujeitando-as, despesas sejam quais e de onde forem, à prestação regular de contas em sessões plenárias. Todos os fundos de origem doméstica ou externa devem ficar igualmente sujeitos à prestação regular de contas, obrigando-se à fiscalização preventiva antes de qualquer auditoria interna ou externa. A Namola granjeará cada vez maior credibilidade e confiança junto dos seus membros e simpatizantes e da comunidade nacional e internacional, quanto mais estiver exposto ao escrutínio público, marcando diferença abissal relativamente aos seus mais diretos concorrentes. Deste modo, membros e simpatizantes do Anamola, no país e na diáspora, exaltarão com solenidade o lema emblemático: temos orgulho de ser Anamola, por ser diferente, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado. Viva Moçambique! Viva, viva, viva! Portanto, foram estas as contribuições, sugestões do Dr. Rosário Fernandes. Muito obrigado. Muito obrigado pela belíssima leitura da carta do nosso orador, que cá se fez presente de forma não física, não é assim? No entanto, nós vamos então dar sequência com aquilo que é o nosso programa assim, que é de hoje,
convidando exatamente o Dr. Tibanda. Eu não sei se a equipe técnica já tem o vídeo pronto, gostaríamos de rodar enquanto o nosso orador. Roberto Tibanda, economista com vasta experiência em políticas públicas e desenvolvimento